Irmão, irmã, o cerco hoje começa, e nosso cerco é clamando por milagres. Nós queremos clamar milagres a Deus, amém? Eu sei que você precisa de um milagre, eu sei que você está rezando por um milagre, e eu sei que você veio a esse cerco hoje pedindo muito para Deus a graça, uma graça em especial. O cerco hoje é clamando por milagres. E nesse primeiro dia do cerco eu quero provar para você que o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que sabe fazer milagres. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que tudo pode. Diga comigo, meu Deus é o Deus do impossível. Irmãos e irmãs, Deus tem 3 qualidades que ninguém tem. Olha o que eu estou dizendo. Deus tem 3 coisas que ninguém tem, que é muito característico de Deus. A sua primeira característica é que Ele é onipotente. O que significa onipotente? Preste atenção. Significa que Ele tudo, repete comigo, Ele tudo pode. Isso significa onipotência. Deixa eu perguntar para você. Você pode tudo? Se você está no trânsito, você quer sair voando, você pode? Não, né? Se você vê um parente seu que você ama muito, morrendo de câncer, você pode curá-lo? O que nós podemos? O que nós podemos? Nada. Nós somos seres muito finitos, nós somos pessoas diante de Deus miseráveis, nós não temos poder nenhum. Ah, Frei, mas eu conheço uma pessoa que ela tem poder. Não, ela não tem poder. Quem opera poder nela talvez seja Deus, ou talvez seja outra coisa, mas ninguém tem poder para nada. Ninguém tem poder para fazer chover ou parar de chover. Ninguém tem poder para nada. Por exemplo, Deus, só Deus, Ele como tudo pode, só Ele pode criar. Irmão e irmã, o ser humano, ele consegue fazer luz? Consegue. Se ele juntar um fiozinho com outro fiozinho e fazer isso e fazer aquilo, o ser humano consegue criar a luz. A gente tem que apertar um botão, o botão liga, a gente tem luz. Mas Deus, Ele disse um dia assim: faça-se a luz, e a luz se fez. Uma coisa que o ser humano não consegue inventar, o ser humano consegue inventar água. Consegue. Quando está em falta de água, o que acontece? Fica o desespero ou não fica? Quem consegue criar uma água? Quem consegue fazer a chuva parar? Quem consegue em lugares de seca fazer a chuva descer? Só Deus tudo pode. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se o sol, e o sol se fez. Faça-se o firmamento, e o firmamento se fez. E o que significa? Deus não juntou nada, Deus não precisou de nada. Deus, Ele criou do nada, e só Deus pode criar as coisas do nada. Ele tudo pode, Ele é onipotente. Irmão, irmã, este é o meu Deus, e este é o teu Deus. É o Deus que para Ele não existe a palavra impossível. Ele tudo pode. Tudo é. Aliás, tem uma coisa que Deus não pode fazer. Você sabe o que é? Pecar.
Deus não pode pecar. Deus não pode deixar de te amar, porque Ele não pode se contradizer. Deus não pode fazer o mal, porque se Ele é bom, Ele não pode fazer o mal. Deus é verdade, Ele não pode mentir. Deus, Ele não pode se contradizer a si mesmo. Mas Deus tudo pode. Deus um dia quis que o seu filho nascesse de uma mulher, mas Ele queria que ele nascesse de uma mulher virgem, e que mesmo depois do parto ela permanecesse virgem. E eu pergunto para você, é possível um filho nascer sem relação sexual? Alguma mulher aí rezou para Deus e falou assim: eu quero um filho, e o filho apareceu na barriga? Sim ou não? Tem como fazer isso? Chegou um anjo para Nossa Senhora falando essas conversas. Olha, você vai ficar grávida. Mas grávida de quem? Eu nunca fiz nada com José. Não, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Irmão, isso é possível? Nossa Senhora pensou, mas isso nunca vi isso é possível. Mas Nossa Senhora creu, acreditou que ela estava diante de um Deus que tudo pode, e para Deus nada é impossível. E para Deus foi possível uma mulher ter o filho sem uma relação sexual. Para Deus foi possível, diante de uma fuga de um faraó opressor, Moisés com o seu povo, para Deus foi possível abrir um mar vermelho em duas partes e passar a pé enxuto. Deus pode tudo. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus pode tudo. Diga para ele: o que você não pode, Deus pode. Amém? Aplauda este Deus que tudo pode. Então, com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que talvez você tenha uma graça que você está pedindo para Deus. E aí você pode dizer assim: mas é impossível essa graça. Mas para Deus não. Por isso, continue pedindo aquilo que você acha que não pode, aquilo que você acha que não dá, porque Deus, Ele pode fazer isso por você. Amém? Você não pode, os homens não podem, mas Deus pode. O diabo não é onipotente. O diabo não pode tudo. O diabo, ele é muito poderoso, minha gente. Por que ele é poderoso? Porque Deus deu para ele muito poder. Ele era um anjo bom. Então o diabo, ele é muito poderoso. O diabo pode fazer muitas coisas. Pode. Mas o diabo não pode fazer tudo. Aliás, escuta o que eu vou te dizer. O diabo só pode fazer o que Deus deixar. Você entendeu? O poder dele é limitado. Veja na escritura, quando o diabo quer provar Jó, o diabo vai pedir permissão para Deus. Deus, eu posso provar teu filho Jó? E Deus permite que o diabo prove Jó, porque o diabo não pode nada se Deus não lhe autoriza. Mas a grande verdade é que o diabo não tem o poder que Deus tem, porque o diabo também é criatura de Deus. E só Deus é o Criador de todas as coisas, amém? Só Deus é onipotente. Diga comigo: só Deus. Só Deus. Só Deus é onipotente, é poderoso. Só Deus. Amém? Que mais que Deus é? Deus é onipresente. Presta atenção em mim. Deus é onipresente. O que significa onipresente?
Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está aqui nessa igreja agora, sim ou não? Mas Deus está na sua casa agora, sim ou não? Deus está lá na França agora, sim ou não? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E quem que pode isso? Só Deus. Já pensou se a gente pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo? Seria bom ou não seria? Estaria em casa descansando e trabalhando ao mesmo tempo. Você estaria em casa e ao mesmo tempo você estaria lá visitando a sua família. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. E eu pergunto a você: o diabo pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Nenhum anjo pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Os anjos são velozes. Eles podem passar de um lugar para o outro em questão de minutos, segundos. Mas eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus. Diga: só Deus. É onipotente. Só Deus é onipresente. Por isso, irmão e irmã, Ele nunca vai deixar você. Você entendeu? Ele pode estar com você em todos os momentos, em todos os lugares da sua vida. Ele jamais vai abandonar você. Jamais. E Deus também é onisciente. Ele é onipotente, tudo pode, onipresente, e Ele é onisciente. O que significa onisciente? Ele tudo sabe. Irmão e irmã, não existe uma coisa que Deus não saiba. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o que você está sentindo agora. Se tem uma coisa que o diabo não pode fazer, é ler nossos pensamentos. Você sabia disso? O diabo não pode ler os meus pensamentos. O diabo vê o que eu falo, o diabo vê o que eu estou ouvindo, vê o que eu estou vendo, mas o diabo não pode ler meus pensamentos. Só Deus tem esse poder. Então Deus, Ele consegue saber de tudo, saber tudo de você. Por isso nós dizemos, irmão e irmã, nem você se conhece. Deus já conhece você muito, muito, milhões de vezes mais do que você. Deus te conhece por inteiro. Desde antes de você nascer, a Bíblia diz que Ele já te conhecia. Desde antes de o ventre materno, Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele sabia o seu nome. É interessante na Bíblia, quando Filipe, que é um dos apóstolos, vem falar com Jesus, e Filipe vai falar com Jesus, e Jesus já conhece Filipe, e diz para ele: você é Filipe, eu te vi debaixo da figueira. Antes de Filipe falar, Jesus já sabia quem ele era, já sabia onde ele estava. Jesus, Deus sabe de tudo. E eu pergunto a você: tem como você esconder alguma coisa de Deus? Eu quero te dizer com isso, irmão, irmã, preste atenção. Se Deus é onipotente, Ele pode realizar um milagre na sua vida, amém? Se Deus é onipresente, Ele nunca te abandonou um só segundo, amém? E se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo que você precisa. Sabe de tudo. Você não precisava nem falar para Ele, Ele já sabe. Eu pergunto a você: você quer um milagre de Deus, sim ou não? Qual é o milagre que você está pedindo hoje? Para você ou para os outros? Qual é o segredo? O padre quer hoje também já te falar. Qual é o segredo para você conquistar os milagres? Esse cerco vai ser um cerco clamando por milagres. Qual é o segredo para você conquistar os milagres de Deus? Você quer aprender, sim ou não? Olha aí para quem está do seu lado e diga: preste atenção.
Primeiro segredo para que você alcance milagres: nunca achar que Deus esqueceu de você. Repete comigo: nunca vou achar que Deus esqueceu de mim. Porque tem gente que fala assim: ah, Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim. Não, Deus nunca esqueceu de você. Você lembra na Bíblia a história daquele coxo que pede para os apóstolos uma moeda, que pede para os apóstolos uma esmola, e os apóstolos o levantam daquela, ele era paralítico, e os apóstolos oram por ele, e ele começa a andar. Irmãos e irmãs, diz a Bíblia que aquele coxo ficava na porta do templo. O que é a porta do templo? A porta da igreja. Imagina na porta da igreja um coxo, a qual você o vê todos os dias. Ou seja, todas as vezes que você entra no templo, você vê aquele coxo. Como nós conhecemos hoje muitas igrejas lá no centro da cidade, onde ficam pobres, aleijados, na frente das igrejas. Assim ficava um coxo na frente do templo. Irmãos, quantas vezes Jesus entrou no templo e não curou aquele homem? Quantas vezes os apóstolos passaram por ele e não curaram aquele homem? E talvez aquele coxo se perguntava: Deus esqueceu de mim. Porque Jesus passava por ali e não dava a mínima. Os apóstolos passavam ali e não davam a mínima. Deus esqueceu de mim. Mas a grande verdade é que quando o milagre não chegar, espere, porque vai chegar a sua hora. A sua hora vai chegar. Olha para quem está do seu lado e diga: a sua hora vai chegar. Espere. O que você estava cantando? Espero por ti, espero por ti, espero por ti. Eu sei que estás aqui. Primeiro passo é isso, é esperar por Deus. Acreditar que Ele não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Ele está olhando para você. Ele está olhando para a sua dor. Ele não esqueceu de você. Pode acreditar nisso. Ele está olhando para você. Mas a sua hora ainda há de chegar. O teu milagre vai chegar, espere. Segundo, nunca espere pouco de Deus. Amém? Aquele coxo pede para os apóstolos uma esmola. E quando eles pedem para o apóstolo uma esmola, João e Pedro olham para ele e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Tem horas na vida da gente que a gente é assim. A gente pede algo para Deus, a gente pede pouco. Aquele coxo pedia esmola, mas Deus tinha mais do que esmola para aquele coxo. Deus tinha para dar para ele o milagre. A hora dele havia chegado. Nunca espere pouco de Deus, porque Deus tem mais para te dar, mais do que você imagina, mais do que você espera. Amém? Você crê nisso? Diga: eu creio, Senhor, que Tu tens mais para mim. Eu creio. Olha aí para quem está do seu lado, diga: nunca espere pouco de Deus. Terceiro, dê um passo de fé. Preste atenção no que eu vou dizer. Para conquistar um milagre, eu preciso dar um passo de fé. Veja, a maioria das pessoas que receberam milagres foram as pessoas que deram um passo na fé. Aquela mulher cananeia que tinha sua filha atormentada por um diabo, ela foi até Jesus e ela clamou o seu milagre. O passo de fé dela foi que ela foi até Jesus. Só que ela teve um problema: Jesus não lhe respondia. De repente os apóstolos mandam ela embora.
De repente Jesus fala que não quer atender ela, e ela persiste, ela não desiste do milagre, ela fica ali, ela cada dia dá um passo na fé. Veja, o passo na fé é a saída, é o que Deus precisa para lhe conceder um milagre. Você precisa dar um passo na fé. Canaã, ou melhor, Naamã, que era leproso, um servo de Deus olha para ele e fala: vai no mar, vai no rio, e 7 vezes você se lança ao mar, e quando você se lançar na 7ª vez, você vai sair de lá curado. E Naamã obedece, e Naamã dá um passo na fé, e no 7º mergulho Naamã é curado. É preciso que você dê um passo na fé. E esse passo na fé só você pode dar, amém? Ninguém pode dar por você. Só você pode dar um passo na fé. É aquele passo que você acredita sem ter visto ainda. Você dá um passo. Isso é fé. É aquela pessoa que está precisando de um emprego. O que é dar um passo na fé? É sair para procurar. O que adianta você esperar o milagre do emprego ficando na sua casa? O passo na fé é você falar: o Brasil está difícil arrumar um emprego, mas eu acredito que hoje eu vou receber essa graça. E você dá o seu passo na fé. Para receber um milagre, você precisa ter uma grande necessidade. Deus vai dar o milagre para aqueles que precisam muito. Veja, Deus não vai ficar também dando um milagre à torta e à direita aí. Deus vai dar um milagre para quem tem uma grande necessidade. Se você tiver uma grande necessidade, Deus está olhando para você. Deus quer lhe conceder esse milagre. Porque, como a palavra de Deus diz, os bons não precisam de médico. Aqueles que não precisam, Jesus não veio. E Jesus diz: eu não vim para os que não precisam, eu vim para os que precisam. Então, irmão, se você está precisando de uma graça, se você está precisando muito de uma bênção, Deus quer lhe conceder essa bênção. Deus quer lhe conceder essa graça. Um outro segredo para o milagre é: você precisa convidar Jesus. Porque só Jesus pode fazer milagres. Nas bodas de Caná, eles tinham uma grande necessidade. Já não tinha mais vinho. E naquele tempo, uma festa de casamento sem vinho era um absurdo. Jesus está ali. Diz a Bíblia que quem foi convidado para o casamento foi Jesus. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Para que o milagre aconteça, você precisa convidar Jesus. Amém? Olha aí para quem está do seu lado e diga: convide Jesus. E o milagre que você espera vai acontecer. Amém? E depois que você convida Jesus, olha o que o padre está falando: nunca achar que Deus esqueceu de você, nunca espere pouco de Deus, dê um passo na fé. Você precisa ter uma grande necessidade, convide Jesus, e depois que você convida Jesus, faça tudo o que Ele te disser. Aquela festa tinha uma grande necessidade, faltava vinho. Eles já tinham convidado Jesus, mas de repente Nossa Senhora fala assim: ó, façam tudo o que Ele vos disser. E as pessoas começaram então a fazer tudo que Jesus disse, tudo que Jesus dizia. Por que muitos milagres não acontecem na nossa vida? Porque nós não obedecemos Deus. Deus fala com a gente, você ouve a homilia, mas você não coloca em prática. Irmão, irmã, eu tenho certeza que se você começar a colocar em prática o que você ouve da palavra, muitos milagres vão começar a acontecer na sua vida.
Porque o milagre acontece à medida que eu escuto a palavra de Deus, à medida que eu ponho em prática a palavra de Deus, à medida que Jesus fala comigo e eu obedeço. Obedece Jesus e os milagres vão acontecer na sua vida, amém? Obedeça a Jesus. Uma coisa muito importante para conquistar um milagre é: faça a sua parte. Deus vai fazer a dele, mas você precisa fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Ele vai dizer para você. Jesus disse para todos que estavam ali nas bodas de Caná: enchei as talhas de água. Isso era eles que tinham que fazer, essa era a parte deles. Veja, para conquistar um milagre, eu preciso fazer a minha parte. Tem muita gente que não consegue o milagre porque é preguiçoso, porque quer que Deus faça tudo. Está lá sentado, quer que Deus faça tudo, quer que Deus faça uma magiquinha, ó, e o milagre acontece. Quer que de uma hora para outra o filho converta, ó, pá! Eu faço uma oração, meu filho converte. Eu faço uma oração, meu marido para de beber. Eu faço uma oração e a pessoa para de ter câncer. Eu faço uma oração e a coisa acontece. Irmão e irmã, Deus não é mágico. Deus, ele faz milagres. E para que o milagre aconteça, você também precisa colaborar com Deus, fazer a sua parte, ouvir a voz de Deus, colocar em prática o que Ele te ordena, amém? E por último, seja perseverante, porque talvez você está pedindo um milagre hoje para Deus, e Deus ainda não vai te dar hoje. Então você vai voltar quinta-feira que vem e vai continuar pedindo o seu milagre. E se na quinta-feira que vem você não receber o seu milagre, você vai voltar na outra. E você vai pedir, e você vai pedir, e você vai pedir, e você vai pedir até você... Você vai pedir até você receber, você entendeu? Não é para desistir do seu milagre. Quem tem um milagre para pedir para Deus, levanta a mão. Você vai desistir dele? Diga: eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou desistir do meu milagre. Eu sempre vou estar aqui, esperando por Ti, dia após dia. Eu não vou desanimar. Eu não vou desistir do meu milagre. Quando você receber o seu milagre, porque eu creio que você vai receber. Eu creio que você vai receber. Você crê? Por que você não crê, filho? Eu creio. Você crê? Quando você receber o seu milagre, dê glórias a Deus. Não dê glórias a nenhum homem. Ah, eu fui na missa do Frei Gilson e eu recebi o milagre do Frei Gilson. Não, Frei Gilson não faz milagre nenhum. Eu já vi muita graça acontecendo nas minhas missas. Já vi. Tem hora que eu faço uma coisa boba aqui com vocês. Eu falo assim: coloca a mão aonde dói. E aí tem gente que pensa que isso é brincadeira. Mas quantas coisas eu já ouvi e você não tem noção. Eu lembro que uma vez eu pedi para a pessoa colocar a mão onde doía. E uma das pessoas colocou. Depois eu colhi o testemunho. Ela estava sendo curada. Ela já não conseguia mais andar, porque ela tinha pegado dengue. O mosquitinho da dengue picou, as pernas delas estavam com dores. Quem teve dengue sabe, eu nunca tive, graças a Deus, não sei o que é. Mas a pessoa já não andava mais. No que pedia para colocar a mão, a pessoa disse que na mesma hora, a dor na perna passou, a dengue foi embora e ela foi curada para a glória de Deus. Nas missas de quinta aqui, tem um testemunho lindo. Eu não sei nem se está aqui. Paulinho está aqui? Acho que não, né? Tem um testemunho lindo de uma criança, aqui na igreja. Eu pedi para colocar a mão aonde doía. E uma criança
ouviu o que o padre falou. E ela tinha um problema de respiração, sabe aquela, não sei se é carne esponjosa, não sei o que é, e ela tinha um problema muito grave que ela não conseguia respirar. Então à noite a criança não conseguia dormir, à noite a criança não conseguia respirar, e a cirurgia era muito delicada, era muito perigosa. De repente, numa dessas missas de quinta, a criança bota a mão, porque o padre está pedindo, coloque a mão onde dói. No outro dia a criança fala para a mãe: mãe, essa noite eu dormi bem. Depois essa criança foi para o médico, porque ela estava gravemente doente. Nada mais, o médico falou: não sei o que aconteceu, mas esse negócio sumiu. Aplauda Jesus. Você crê em Deus, sim ou não? Ele tudo pode, sim ou não? Sim. Traz um testemunho aqui para mim. Tem aí, o que está digitado no computador. Eu vou ler para você um testemunho. Uma pessoa me entregou, está aqui também. Se ela tiver e quiser mostrar, eu vou ler seu testemunho hoje. Preste atenção. No ano de 2015, minha mãe, que aos 71 anos tinha uma saúde invejável, de repente começou a sentir dificuldades para se alimentar e mais para frente até para tomar água. 71 anos. Prontamente ela foi buscar ajuda médica. Já nos exames de imagem notou-se um caroço no esôfago. Vindo disso, pediu-se uma biópsia e constatou que se tratava de um câncer muito agressivo e em estado já avançado. Irmão, irmã, o que você vai dizer para uma pessoa de 71 anos que pega câncer agressivo avançado? Já vai começar a comprar o caixão já? Me chamando em particular, um médico ainda acrescentou que o seu pai havia morrido em função do mesmo tipo de câncer que o da minha mãe, que após descoberto ele sobreviveu, mas 2 meses e meio veio a óbito. Ou seja, veio uma notícia que mais desanimou mais ainda. Perguntei então ao doutor: o que podemos fazer pela minha mãe? Ele respondeu: não há muito o que fazer, mesmo porque pela idade dela, parte do físico e o local onde ele está, ela não vai resistir a uma cirurgia. Existem coisas que os médicos não podem. Eu insisti: o que faremos então? E ele respondeu: se começarmos um tratamento amanhã, talvez consigamos dar uma sobrevida a ela de no máximo 6 meses. Pediu que eu não contasse esse detalhe a ela. Contei aos meus irmãos, ao mais velho, que estava infartado na época, com medo de que ela passasse de mal de novo. Falei do câncer, mas não dos 6 meses de sobrevida que o médico tinha dado a ela. Ficamos todos em choque, principalmente com a ideia de perder a nossa mãe, uma vez que já perdemos o nosso pai e não foi fácil. Imagina perder a mãe. Quando ficamos um pouco mais calmos, eu fiz um acordo com meus irmãos de que esqueceríamos aqueles 6 meses de sobrevida que o médico havia dito, que poderíamos procurar ajuda na medicina, mas entregando tudo nas mãos de Deus, Nossa Senhora Aparecida. Eu em particular pedi também a intercessão a Santo Expedito, o qual já me ajudou a alcançar uma graça maravilhosa. Começamos a fazer novena em família, pedindo pela recuperação da nossa mãe. Veja, ela tinha uma causa impossível. Ela tinha um câncer de uma mãe de 71 anos. Uma causa. Mas ela, o que ela fez? Ela começou a acreditar em Deus. Acreditar que Deus era com ela, que Deus estava olhando para ela, e ela deu o seu passo na fé. Qual foi o seu passo na fé? Eu vou começar a orar, eu não vou desistir. E ela fez a sua parte. E qual era a sua parte? Rezar, cuidar da mãe. Começamos a fazer novena
em família, olha que bonito, em família, pedindo pela recuperação da nossa mãe. Ela estava sofrendo muito com dores e só estava se alimentando por sonda. Foi fazer quimioterapia em Minas Gerais, porque aqui em São Paulo estava demorando muito. Já em Minas, fez todas as sessões e a gente rezando todos os dias pela cura dela. Graças ao coração bondoso de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, Santo Expedito, todos os anjos e santos, após as sessões de tratamento foi feito um novo exame de imagem, e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e para a nossa felicidade, e para que continuemos acreditando mais ainda, o câncer desapareceu. Hoje ela está muito bem, feliz. Veio o casamento da minha filha em abril, graças a Deus, é a vida que segue. No dia 3 de outubro, foi que dia? Não, 3 de outubro. Ela completou seus 72 anos, feliz e com saúde. Isso graças à misericórdia de Deus. Cadê essa mulher? Está aqui? Olha ali. Parabéns. Aplaude Jesus. Deus pode. Deus pode. Irmão, irmã, se o médico disse que não dá mais, dá. Se o médico falou assim, ó, não dá mais, ele está errado. Você tem que falar, doutor, para você não dá, mas eu conheço o médico dos médicos, e para ele dá. Para ele falou para mim que eu posso continuar confiando e acreditando. Amém? Quando o milagre acontecer na sua vida, como aconteceu na vida deste homem, na vida dessa mãe, dê glórias a Deus. Nunca duvide de Deus, amém? Nunca duvide que Deus pode, porque Deus pode tudo. Nunca duvide. E quando Deus te der o milagre, agradeça, como eles estão fazendo e estão testemunhando para vocês. Agradeça. Não seja como aqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer, mas seja como aquele leproso que volta para agradecer o seu milagre, a sua graça. Amém?